Olá, começa agora mais um programa Destaques. A taxa do lixo começou a ser cobrada este mês em Fortaleza. Segundo a Prefeitura, 70% dos contribuintes estão isentos. Os outros 30% que vão ter que pagar precisam ficar atentos. O repórter Lucas Albano conversou com o superintendente da Autarquia Reguladora de Fortaleza. Vamos escutar. A instituição da taxa para manejo de resíduos sólidos urbanos, ela está vinculada ao novo marco do saneamento, que é uma lei federal que estabelece uma série de metas para a universalização e melhoria da qualidade dos serviços de saneamento, água, esgoto e resíduos sólidos. Entre as recomendações, entre as diretrizes da lei, inclusive com risco de pena de enquadramento fiscal, está a busca do equilíbrio econômico-financeiro dos serviços. Então, a lei desafia, estimula os municípios a buscar mecanismos para financiar esses serviços. As pessoas já estão acostumadas com a questão de pagar a tarifa de água e de esgoto, mas aqui em Fortaleza, embora em várias capitais já há alguns anos se pague a tarifa ou a taxa de lixo, isso é uma novidade, isso é fato recente. Não por outro motivo que o prefeito, quando mandou à Câmara de Vereadores a instituição da taxa, mandou também uma lei instituindo o programa Mais Fortaleza, porque a ideia do prefeito, ou o desafio que o prefeito lançou para a sua equipe com relação ao manejo de resíduos sólidos, era composto de duas dimensões. O primeiro deles, e o mais importante, é que essa taxação deveria servir como mecanismo de promoção de justiça social e de justiça fiscal. Então, a ideia é que as pessoas que podem mais, que normalmente são as pessoas que geram mais lixo, porque quem pode mais, consome mais, quem consome mais, gera mais lixo, essas pessoas pagassem e desonerassem ou diminuíssem o ônus daquelas pessoas que podem menos ou as que não podem. Então, não por outro motivo, a CEFIM estima que as isenções podem chegar em até 70% dos contribuintes, porque o foco é cobrar de quem pode pagar e isentar quem não pode. O segundo aspecto é que não fazia sentido a gente instituir uma taxa, uma nova cobrança e não oferecer nada de novo para a população. Então, os serviços têm que se modernizar, as metas têm que ser revistas e aí o programa Mais Fortaleza é a resposta da gestão municipal para essa parte do desafio. A lei diz que o proprietário, quem tem o direito de uso, quem tem o direito de habitação é quem paga. Agora, uma relação de aluguel é uma relação de contrato privado. Em regra, nos contratos de aluguel, para o caso do IPTU, quem paga é o morador, é o locatário, né? Não é o proprietário. Eu imagino que, por analogia contratual, vai acontecer a mesma coisa com a taxa, ou seja, quem vai pagar vai ser o morador. Eu digo até mais, isso faz sentido porque, por exemplo, para os casos de isenções de pessoas que recebem o benefício da prestação continuada do INSS ou que se enquadram nos perfis de baixa renda previstos na lei para fins de isenção, independe de se ela é a proprietária ou não do imóvel. Basta ela ser a moradora do imóvel e assim se apresentar para poder fazer jus à isenção. Então eu entendo que na maior parte das relações de contrato de aluguel, quem deverá pagar é o locador, né? Ou é o locatário. Mas volto a dizer, isso não é uma definição da gestão municipal ou da legislação. Essencialmente, o objetivo dessa arrecadação é melhorar cada vez mais a qualidade do serviço ofertado à população em termos de coleta, manejo e destinação final de resíduos sólidos. Então, o programa Mais Fortaleza prevê, que é um dos principais financiados com esses recursos, prevê aumento do número de ecopontos em Fortaleza, com impactos que a gente espera em termos de redução de pontos de lixo, de redução de descartes irregulares. Prevê a ampliação da coleta seletiva. A ideia é que programas como o Reciclo passem a cobrir todo o território do município. Prevê a implantação de pontos de entrega voluntária, ilhas ecológicas e outros artefatos para recolha de recicláveis em todo o município.
prevê a modernização da coleta urbana e da coleta regular, com lixeiras inteligentes e outros serviços que vão melhorar a logística. Então, parcela boa dos recursos que vão ser captados com a taxa vão estar, sim, ações de educação ambiental. Então, tem uma ampla participação da Secretaria Municipal de Educação. A ideia, porque isso é um ponto importante, muito do nosso desafio hoje não está nem tanto relacionado à questão da cobertura do serviço de coleta, porque a coleta funciona regularmente, mas a gente continua com um desafio muito grande, que é o engajamento da população no que lhe cabe. Ou seja, hoje, pegar um exemplo concreto, em 2022, tá certo? Para cada 10 quilos de lixo que a gente coletou nas residências, a gente tirou 12 quilos na rua. Quer dizer, não faz sentido, né? A rua não é lugar para ter lixo. Então, não faz sentido você ter 20% a mais de coleta urbana do que de coleta domiciliar. Isso significa que a gente tem um desafio enorme, a gestão reconhece isso, um desafio enorme de conscientização, de educação ambiental, de melhoria dos nossos instrumentos de fiscalização e de sanção para aqueles que cometem o crime ambiental. Também é importante entender isso, quer dizer, descartar lixo na rua é crime ambiental, passível de multa, passível de uma série de penalidades, né? Então a gente não quer multar ninguém, nem quer penalizar, a gente quer conscientizar a população para ela entender que tem um ecoponto perto de casa. Agora a Prefeitura, como parte do Mais Fortaleza, está começando um programa também que é o Tira Treco. Nós vamos ter um caminhão fazendo rotas nas regionais, coletando aqueles, o que na linguagem técnica chama de volumosos. Móvel velho, eletrodoméstico velho, que as pessoas infelizmente ainda lançam na rua, né? Descartam na rua. A ideia é ter rotas do caminhão Tira Treco para evitar esse tipo de conduta. Isso também é um serviço novo que a nova taxa deve vir a financiar. Então, a gente tem todo esse trabalho de investimento na educação e na conscientização, porque a gente entende que se não houver esse trabalho, a gente vai ser muito pouco eficiente em termos de melhorar a qualidade do serviço. Todos os contribuintes vão receber em suas casas o boleto da taxa de resíduos sólidos, inclusive aqueles que estão isentos. Então, nesses casos, eles vão receber o boleto. Quando eles abrirem o boleto da cobrança, vai vir uma tarja escrita: isento, esse imóvel está isento de pagamento. Se o cidadão ainda não recebeu, mas ele quer se antecipar, ele pode entrar nos canais da Cefim, principalmente no site da Cefim, que você consegue, clicando no link da taxa de manejo de resíduos sólidos, acessar as informações do seu imóvel. Para isso, se o imóvel tiver no nome dele, ou seja, se for o proprietário do imóvel que está fazendo a consulta, basta ele informar o CPF e a data de nascimento dele. Se for um terceiro, um locatário, um morador, que não o proprietário, e não tenha essas informações do proprietário, ele precisaria ter a informação da matrícula do imóvel para também fazer a consulta. Então, com qualquer uma dessas duas informações, você consegue acessar pelo site da Cefim qual é o valor a pagar ou se você está isento de pagamento. A grande maioria, provavelmente 60% do total, ou seja, dos 70%, provavelmente 60%, são aquelas pessoas que são proprietárias de um único imóvel cujo valor venal do imóvel é menor do que R$85 mil. E o padrão construtivo é o padrão baixo ou médio. Ou seja, essa é a principal categoria dos beneficiários de isenção. A Cefim estima que só nessas categorias a gente se aproxime dos 60%. Os outros 10% é que os que se enquadram nessa situação de benefício de prestação continuada, baixa renda, templo religioso, abrigo para idosos e etc. A taxa do lixo esse ano pode ser paga em até 9 vezes. Então, são 9 parcelas que vão variar de 21, 22 reais a no máximo 130 reais, 130 e poucos reais. Mas o contribuinte que optar por pagar à vista até o dia 28 de abril
fará jus a um desconto de 10% do valor do tributo. Aquele que optar, há ainda a opção de você pagar em 3 parcelas, também a partir do fim do mês, com um desconto de 5%. Então, você pode pagar em 9 vezes sem desconto, em 3 vezes com 5% de desconto ou à vista com 10% de desconto. Quem não paga a taxa, assim como quem não paga o IPTU, vai para o cadastro de devedores, ou seja, vai ter seu nome incluído na dívida ativa do município, depois dos prazos legais, e pode também ter seu nome inscrito naqueles órgãos como o Serasa, o SPC, com eventuais restrições de crédito. A lógica é muito similar aos procedimentos para quem não paga o IPTU, também não tem nenhuma inovação nesse quesito com relação à taxa. A gente tem uma meta super desafiadora de, nos próximos 8 anos, chegar a 50% de coleta do material reciclável. Isso colocaria Fortaleza comparável com as cidades que mais reciclam no mundo. Tá certo? Então, é um grande desafio e que a gente precisa começar já esse ano. Então, a gente espera já ver, com a ampliação de todos esses serviços que a gente está falando, dos ecopontos, do reciclo, do tira-treco, vários serviços, com o engajamento das cooperativas de catadores, associações de catadores, da própria indústria, a gente espera começar a ver resultados em termos de aumento da taxa de reciclagem. Mas tem outros indicadores também que a gente tem como desafio. Por exemplo, a política de resíduos sólidos diz que o aterro sanitário é o último dos destinos. Só deveria ir para o aterro sanitário o que é rejeito. Então, tudo que tiver valor econômico deveria ter uso econômico antes de chegar lá. Então, tem também uma série de desafios relacionados com o fortalecimento da economia circular, fortalecimento da reciclagem, que passa pela ampliação do Mais Fortaleza e outras estratégias que a gestão municipal vai desenvolver nos próximos anos, envolvendo grandes geradores, questão relacionada com a logística reversa. Então, tem uma meta muito maior que a instituição da taxa é só uma das estratégias. Mais de 2/3 dos contribuintes estão isentos. Então, a maior parcela da população está isenta. Essa maior parcela da população não vai pagar, mas deveria assumir um compromisso com ela mesma de de ser responsável, de ter consciência na hora de descartar o seu lixo. Colocar o lixo na hora certa, todo mundo sabe, o serviço funciona, as rotas, os circuitos dos caminhões, a gente faz o monitoramento aqui, passam 3 vezes, algumas todos os dias da semana tem caminhão passando, a população pode e deve fazer a sua parte. Então, não é só uma questão da população ter consciência que ela deve pagar o tributo porque é um serviço que é necessário e é essencial, mas também que ela tem que ter consciência que ela precisa fazer a parte dela para que a gente possa ter o que todos nós queremos, uma cidade limpa. A Receita Federal vai intensificar a fiscalização do pagamento de impostos de produtos importados via comércio eletrônico. Segundo o órgão, não haverá aumento de tributo, pois hoje já existe a tributação de 60% sobre o valor da encomenda, mas que não tem sido efetiva, segundo o órgão. A proposta da Receita é obrigar a apresentação de declarações completas e antecipadas da importação, com identificação completa do exportador e do importador. Em caso de subfaturamento ou dados incompletos ou incorretos, vai acontecer multa. E a Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo deve ouvir representantes do governo e do setor de turismo sobre a volta da exigência de visto para turistas dos Estados Unidos, Canadá, Japão e Austrália. Requerimentos que solicitam a realização de audiência pública foram aprovados na última terça-feira, dia 11. A comissão também aprovou 2 requerimentos para que representantes do governo federal, do setor de turismo e dos governos do Rio de Janeiro e São Paulo sejam ouvidos em audiências públicas sobre a medida do Planalto que traz de volta a exigência e a cobrança de visto para turistas americanos, canadenses, japoneses e australianos a partir de outubro deste ano. Se o brasileiro para entrar nos Estados Unidos precisa de visto, o americano para entrar no Brasil precisa de visto.
o australiano para entrar no Brasil precisa de visto, porque a gente precisa de visto para entrar nesses países. Para o Canadá a gente precisa de visto. Então, é uma questão de soberania, uma questão de reciprocidade. Na diplomacia, o que funciona são acordos bilaterais ou multilaterais, mas é preciso ter reciprocidade para garantir a harmonia e a soberania entre todos os países. O Brasil não é o único país que permite a entrada de visitantes de países importantes, como é o caso do Japão, dos Estados Unidos, do Canadá, sem que esses países, por razões de segurança, já que são países, né, que têm problemas ligados a terrorismo, né, que têm problemas ligados às disputas geopolíticas de grande intensidade, que o Brasil não participa, né? Tem naturalmente protocolos e condições ligadas à sua segurança diferentes do nosso. Agora a gente vai para o intervalo e volta em instantes com mais destaques. Estamos de volta e o terceiro mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva completou 100 dias na última segunda-feira, dia 10. Os senadores avaliaram as principais iniciativas no período. Os programas sociais e o novo arcabouço fiscal tiveram destaque nesse balanço. Em 100 dias, o governo de Luiz Inácio Lula da Silva contabiliza invasões às sedes dos 3 poderes, 4 ministérios recriados, críticas ao Banco Central pela alta taxa de juros, 3 visitas internacionais e diálogo entre as instituições. Parlamentares comentaram sobre o trabalho do Poder Executivo Federal nesse período. Pelo Twitter, o líder do governo no Senado, Jacques Wagner, disse que o presidente Lula está devolvendo a dignidade ao povo brasileiro e destacou, entre outras medidas, o resgate de programas sociais e a volta do debate por inclusão e diversidade. Já o líder da oposição, senador Rogério Marinho, escreveu: o Brasil precisa que Lula deixe de lado o revanchismo, que pare de olhar pelo retrovisor e pense em governar. O senador Hamilton Mourão também fez críticas à condução do petista. É um governo que não conseguiu ainda se localizar, apresentar um planejamento organizado e todas aquelas medidas que ao longo dos últimos anos serviram de avanço para o nosso país, como o marco do saneamento, a questão da legislação trabalhista, né, e outras legislações, elas estão andando para trás, lamentavelmente. O senador Humberto Costa avaliou como positivos os primeiros 100 dias de Lula à frente do país. Foi um período em que o governo recompôs diversos programas que melhoraram, mudaram a vida da população brasileira e foram desmontados pelos governos que se seguiram. Muitas novas propostas surgiram, promessas de campanha foram cumpridas, como o aumento do salário mínimo, o aumento da extensão da isenção do imposto de renda e muito mais coisas virão nesses próximos 100 dias. O Senado Federal deverá analisar, até o dia 1º de junho, medida provisória que deu origem aos atuais 37 ministérios do governo federal. São 31 ministérios e 6 órgãos com classificação de ministério. O texto prevê ainda o funcionamento de 7 órgãos de assessoramento ao presidente da República. A MP perderá a validade em 1º de junho, caso não seja votada até a data. O Poder Executivo Federal é formado agora por 31 ministérios e 6 órgãos com status de ministérios. 13 já existiam na gestão anterior. 19 foram criados por desmembramento de pastas. 2 têm agora outro nome: Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República e Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima. 3 foram criados: Secretaria de Comunicação Social, Ministério da Igualdade Racial e Ministério dos Povos Indígenas. O texto prevê ainda o funcionamento de 7 órgãos de assessoramento ao presidente da República, entre eles os Conselhos de Governo, de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável, de Política Energética, de Parcerias de Investimentos e de Segurança Alimentar e Nutricional. E ainda 2 órgãos de consulta do Poder Executivo, que são os Conselhos da República e de Defesa Nacional.
A medida provisória já teve o prazo prorrogado e precisa ser votada pela comissão e pelos plenários da Câmara e do Senado até o dia 1º de junho, ou perderá a validade. Na reunião de instalação também devem ser eleitos o presidente e o vice-presidente da comissão. E a Comissão de Assuntos Econômicos vai convidar o presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, Aloysio Mercadante, para explicar 2 pedidos de empréstimo do banco no valor total de R$ 1 bilhão e 750 milhões de reais a instituições internacionais. Os pedidos foram feitos durante a pandemia e precisam da autorização do Senado. Na pauta estavam 2 pedidos de autorização para a contratação de empréstimo externo pelo BNDES. Um deles de 750 milhões de dólares para programas de financiamento às micro, pequenas e médias empresas. O outro de R$ 1 bilhão para o Programa Emergencial de Acesso ao Crédito. Os 2 pedidos são de 2021 e têm como justificativa a crise econômica provocada pela pandemia. Por isso, vários senadores questionaram por que eles voltaram à pauta. Toda a justificativa era por causa da pandemia, da necessidade de crédito, e nós aprovamos vários projetos por causa da pandemia. Não é? Exatamente. E esses 2 não foram, não sei por que razão. Toda a documentação nas 2 mensagens, análise de viabilidade técnica, impacto orçamentário, disponibilidade, notas de crédito, todas são de 2020. É necessário, no mínimo, que sejam atualizadas para que a gente possa, enfim, votar isso aqui com segurança. São valores extremamente elevados. Isso, a meu juízo, merece uma atenção, uma preocupação, uma discussão. A motivação, pandemia, não existe mais. A iniciativa de concentrar a carteira de financiamento das instituições multilaterais na mão da União foi uma decisão, uma iniciativa do governo passado. Há um novo governo em exercício. O senador Cid Gomes pediu vistas da matéria e foi apoiado por outros senadores. A votação foi adiada e foi aprovado um convite para que o presidente do BNDES venha à comissão falar sobre a aplicação dos recursos. Senadores questionam se os recursos serão destinados realmente a micro e pequenos empreendedores. Me dá o nome da microempresa que assinou um contrato com o BNDES. Não existe. Não existe. Nem vai existir. Ele é um banco abastecedor do supermercado. Portanto, o problema é saber para quem é que ele vai repassar esse dinheiro. Ele vai repassar esse dinheiro, vai dependendo da política do governo ou concentrando em superstars, como já aconteceu. Ou ninguém se lembra quanto é que foi emprestado para a JBS. E para ampliar o atendimento aos estudantes cearenses, o Centro de Integração Empresa-Escola passou a funcionar com seu posto de atendimento na Unifor. Ivina Egídio, que é supervisora do CIE em Fortaleza, esteve aqui na TV Otimista e falou sobre o assunto. Acompanhe. Vocês estão com nova unidade agora do CIE aqui em Fortaleza. Explica um pouco para a gente. Tudo bem, obrigada. Eu que agradeço, Elaine, pelo convite. Então, na verdade, o CIE está com outra unidade, né, que fica hoje dentro da Unifor, ali no Centro de Convivências, né? O intuito desse novo posto de atendimento é para facilitar o atendimento dos estudantes, para estar mais próximo dos alunos, né? A gente está dentro de uma grande universidade e não só por isso, né? Para atender todos os estudantes ali daquela região, da região do Eusébio, né? Para facilitar esse acesso. Então, o nosso posto de atendimento fica aberto da Unifor de 9 da manhã até as 16 horas da tarde. Então, os estudantes que residem e moram ali próximo podem, né, se deslocar até a Unifor, o centro de convivência, para acessar o nosso posto de atendimento. Pois as atuações do CIE aqui no estado, né? Como é que tem sido essas atuações durante esses anos? Como é que está o contato junto aos estudantes? Teve modificação no processo seletivo com relação à pandemia? Então, depois da pandemia, a gente, né, voltou com essa retomada, voltou com tudo aí, com oportunidades, não só no programa de estágio, mas também no programa de aprendizagem, né? Então, hoje a gente tem em torno de 250 vagas de estágio abertas, né, para estudantes de diversos cursos. E daí, assim, eu destaco estudantes do curso de administração, contábeis, pedagogia, gastronomia, informática.
são cursos que normalmente se tem vagas de estágio. E aí não só de estágio, como também de aprendizagem, né? Então os estudantes que já concluíram o ensino médio, que estão fora no mercado de trabalho, que estão buscando uma oportunidade, também devem acessar, né, o portal do CIEE para fazer o seu cadastro e para também acessar as vagas de aprendiz. Porque a gente acaba atendendo aí esses dois universos, tanto estudantes universitários ou estudantes de ensino médio, como também os jovens que já concluíram o ensino médio para vagas de aprendiz. E aí, nesse caso, você que está nesse contato entre estudantes e empresas, como é que está esse olhar das empresas atualmente para os estudantes também? Quais são os principais pontos que aquele estudante deve se destacar para poder chegar, de fato, a fazer parte de uma determinada empresa e também depois se efetivar? Então, os empresários, no geral, eles mudaram muito o olhar em relação ao estágio, né? Hoje eles realmente contratam estudantes, contratam estagiários com uma possibilidade de uma efetivação futura. Então, eles contratam esses jovens para realmente desenvolvê-los, né? E para aproveitar no final do contrato. Então, assim, com isso as empresas acabam sendo mais exigentes, né? O mercado, no geral, é mais exigente. Então, assim, eu sempre sugiro o estudante a ele buscar realizar cursos. Hoje a gente tem muitas ferramentas, muitas plataformas de cursos gratuitos, né? Inclusive o CIEE tem uma plataforma que chama Saber Virtual, que possui hoje mais de 89 cursos aí, são cursos de curta duração. Tem cursos na área técnica, né? De repente um Excel avançado, é uma área que é muito procurada. Se você, poxa, eu tenho um curso de Excel, já é um destaque, já é algo a mais que você pode, né, colocar no seu currículo. Como também cursos na área comportamental, né? Como você se portar no processo seletivo, como você elaborar um currículo, né? São algumas informações mínimas e básicas, mas que elas fazem diferença no processo seletivo. Então, assim, eu sempre sugiro, né, os estudantes aí poderem realizar esses cursos, e na sua grande maioria são cursos gratuitos. No caso da plataforma do CIEE, são todos gratuitos, tem certificação no final. Então, se você é estudante que não tem experiência, mas se você põe lá, né, nas informações adicionais alguns cursos que você tenha realizado, isso já é um diferencial perante os demais. Né? E assim, isso é importante, as empresas valorizam, né, essa questão. Ver que você está empenhado, que você está querendo se desenvolver, né, que você está buscando melhorar, que você está buscando conhecimento. Conhecimento sempre é bem-vindo e é necessário. Então, se o estudante está aí buscando, é importante realizar esses cursos. E, obviamente, verificar as vagas, né? Hoje o CIEE tem o nosso aplicativo, chama Meu CIEE, onde ele pode baixar o aplicativo no seu smartphone e aí acessar as vagas que o CIEE tem disponível, verificar se tem alguma vaga para o seu curso. Se tiver interesse, já entre em contato conosco, né, através do portal, já consegue fazer o seu autoencaminhamento para as vagas. Né? Então, assim, é muito importante você estar ali no seu dia a dia acessando, né? Porque as vagas, dependendo do curso, elas aparecem rapidinho, elas são preenchidas, né? Então, se você tem esse comportamento, né? Se você tem essa velocidade, essa frequência de verificar as vagas, obviamente você vai ter acesso às melhores vagas de estágio. Ivne, e nessas utilizações de redes sociais, né, hoje a gente cada vez mais intensificado, todo mundo tem sua rede social, né, de que forma esses estudantes têm que ter um cuidado maior com relação a como se mostra? As empresas estão de olho nisso, nesse comportamento desse estudante? Isso é muito real, sabe, Laine? Hoje, quando você vai para uma vaga, as empresas, na verdade, ela quer saber quem que você está trazendo para a sua empresa, né? Mesmo com a função de estágio, obviamente, mas se você imagina desenvolver esse estudante, então você, na verdade, quer os seus melhores estudantes, né? E aí as empresas acabam avaliando tudo, e uma dessas avaliações são as redes sociais. Então é muito importante o que você coloca nas redes sociais, qual o seu comportamento, porque assim, você acaba sendo uma avaliação, né? Faz parte hoje, por incrível que pareça, as redes sociais elas fazem parte do processo seletivo. Então, muitas empresas vão lá averiguar, verificar o seu comportamento. Então, é importante, né, o que você vai colocar, porque você, na verdade, vai ser visto. Então, assim, tem que ter muito cuidado, né, nessas questões. Algumas coisas que devem. E aí você tem que ter um pouco de bom senso nesse sentido, né? E nesse caso da diversidade, das agendas, né, ESG também, de gestão, de sustentabilidade, esse olhar mais diverso, né?
Também as empresas estão buscando pessoas nesse sentido? Sim. Essa questão da diversidade, né, graças a Deus, assim, tem tido uma preocupação nessa questão, inclusive o CIE tem também um cuidado nisso daí, a gente tem um trabalho diferenciado também para essa questão, né, da acessibilidade, da diversidade, e a gente sim percebe, né, uma mudança de comportamento nas empresas buscando realmente esses profissionais, que graças a Deus tem tido assim, um crescimento bem significativo. E para quem está assistindo que quer saber mais informações, como é que faz para entrar em contato com vocês? Como é que faz para poder se achegar e levar o currículo também, se sentir interessado? Então, CIE, o nosso portal cie.org.br, né? Ele deve acessar o portal do CIE. É interessante baixar o aplicativo, como eu falei agora há pouco, o meu CIE, porque você vai ter aí no seu dia a dia, ali na sua mão, todos os serviços que o CIE oferece. Nós temos hoje o nosso posto de atendimento dentro da Unifor, então eles também podem se deslocar até o posto para verificar alguma vaga, para tirar alguma dúvida, para levar o seu currículo, será bem-vindo. E a gente também tem a nossa unidade que fica aqui no edifício Scopa, né? Inclusive bem próximo aqui de vocês, que eles também podem, né, se direcionar aí à nossa unidade também para tirar alguma dúvida que seja necessário. Mas assim, através do nosso portal e através do aplicativo, ele vai sem dúvida ter todas as informações necessárias. Ivna, e com relação ao estudante, né? Estudante que está interessado numa vaga, tem que realmente se atualizar, né? Tem que estar sempre bebendo das fontes diversas. Como é que a gente pode definir esse estudante que consegue um lugar para estágio? Eu sempre falo assim, conhecimento, como eu falei agora há pouco, é sempre muito bem-vindo, né? Então, o estudante que busca o conhecimento, sem dúvida, ele tem um diferencial perante os demais. Ele está com alguns passos à frente. E aí o que eu falei, assim, oportunidade de curso, você tem hoje, assim, né, assim, na sua mão o curso que você queira realizar e na sua grande maioria gratuito. E aí eu destaco novamente essa plataforma Saber Virtual do CIE, que são 89 cursos que você tem, né? E aí são todos lá gratuito, com certificação, inclusive eles podem até aproveitar como atividade opcional na cadeira, né, na faculdade. Então, é isso, busque o conhecimento, busque se desenvolver, busquem aprender, porque sem dúvida você consegue as melhores oportunidades de estágio que temos. A gente tem um público diverso de estudantes, né? A gente, quando fala estudante, a gente sempre quer remeter ao pessoal mais novo, né? Mas a gente tem cada vez mais pessoas chegando, voltando para a universidade, né? Fazendo um outro curso, né? E se interessando, se descobrindo no meio do caminho. Nunca é tarde para a gente conseguir, né? Se descobrir, enfim. Também tem esse espaço para quem tem um pouco mais de amadurecimento assim para esse mercado? Então, o estágio ele não tem idade mínima, né? Enquanto você for estudante, você pode ser um estagiário, né? E o estágio é sempre a primeira oportunidade dentro daquela área, né? Então, se você de repente mudou de carreira, tá com outro olhar, né? Percebeu aí que tem aptidão para uma outra área, é uma área nova, é importante você começar pelo estágio. E assim, e essas pessoas mais maduras, elas têm um diferencial exatamente da maturidade, né? Alguns comportamentos que a gente, na verdade, aprende com o tempo. Então, isso, sem dúvida, é um diferencial, né? Porque você, na verdade, já tem uma pessoa que, na sua maioria das vezes, já trabalhou, já teve alguma experiência no passado, né? Já tem um senso de responsabilidade, talvez, maior pela idade, pela maturidade. Então, isso é muito bem-vindo e é muito bem visto pelas empresas. A gente vai agora para o intervalo e volta em instantes, com mais destaques. Estamos de volta e quase um terço dos bares e restaurantes cearenses operou no vermelho no mês de fevereiro. O levantamento nacional foi realizado pela Associação de Bares e Restaurantes, a Abrazel, e mostra uma piora nos indicadores. Sobre o assunto, eu conversei com Tayane Rigueto, presidente da Abrazel no Ceará, que esteve aqui na TV Otimista. Acompanhe. A gente está falando agora dessa questão desses dados, né, que foram apresentados. Como é que está a situação atualmente dos bares e restaurantes aqui no estado e nacional também? Olá, obrigado mais uma vez aqui pelo convite. Nós estamos num cenário bastante complicado no setor de bares e restaurantes, né? Nós já imaginávamos que pós-pandemia, né, os efeitos colaterais viriam agora, mas não tão forte como estão vindo, com um cenário bastante preocupante, né? A pesquisa mostra que 30% trabalharam aí mais ou menos no prejuízo, né? E não é só isso, outros quase 40% empataram,
né? Então, ou seja, aí tem uns 30% aí que aí está no setor que está vislumbrando lucro, né? Isso é muito preocupante, extremamente preocupante, né? Isso mostra que esse setor está amarrado, né? Isso acaba freando um pouco novas contratações e o crescimento que a gente esperava desse setor, né? Isso é muito impactante na geração de emprego, já que esse setor ele gera 6 milhões, né, de empregos no Brasil hoje, mão de obra direta, é bastante importante, né? E mostra pra gente as causas que estão levando a isso é mais complexa ainda do que simplesmente uma baixa de movimento, né? Um movimento baixo assim pela época, né? Nós estamos aí com um processo inflacionário muito alto que está impactando a margem de lucro de todo mundo, isso é bem complicado também, mas nós temos ainda um efeito de pandemia, né? O efeito colateral de pandemia nos atingindo agora, né? Você fez uma dívida enorme para se manter, quer dizer, aqueles que não faliram, que conseguiram se manter, se endividaram, né, com bancos, seja Pronamp, seja no endividamento particular, né? E você tem ainda a parte de impostos, né, que não foram perdoadas de forma alguma, alguns foram prorrogados, mas perdoados não, e agora estão todos aí à tona, né, num momento muito difícil. Então, a gente vê um cenário de endividamento enorme, né, que a curto prazo pode não ter um efeito imediato assim, mas nós estamos preocupados que para você manter folha de pagamento ou a sua própria parte de insumos, de matéria-prima, a sua operação em si, você está deixando de pagar alguma coisa. Esses 30% no prejuízo, e até os que estão empatando, eles estão deixando de pagar alguma coisa. E normalmente é ou empréstimo bancário ou impostos, né? É isso que é esse cenário atual. Então a gente está vendo que, por mais que isso demore, vira uma bola de neve, uma hora a Receita Federal, o governo vem em cima desses impostos, e a gente prevê que esses 30% no mínimo, a médio prazo, vão falir se continuar dessa forma, né? É muito pesado quando você fala de uma rede de tantas empresas, só aqui no estado do Ceará são 40 mil CNPJs, né? Então você imagina que 12 mil devem falir aí em médio prazo, é muita coisa, é muito desemprego, né? É muito complexo esse cenário. E você falou no número de empresas aqui no estado, né? E se a gente for pensar no número de pessoas empregadas, chega a quanto? Hoje nós temos uma estimativa de 180 mil pessoas empregadas de mão de obra direta, né? Direto no restaurante, fora, né, os indiretos, terceirizados, né, as contabilidades, os jurídicos, tudo que assessora esse gama. Nós estamos falando de 180 mil famílias empregadas diretamente. E nesse caso, como é que estão sendo as tratativas para tentar chegar a um acordo, um diálogo? A primeira coisa, claro, que foi levantar números, né? Você tem que ter dados desse setor. E aí agora nós estamos realmente com esses dados em mãos, tentando muito conversa a nível tanto estadual quanto federal, principalmente federal, né? Que muitas decisões que foram tomadas de Pronamp, de impostos, né? Vem a nível federal. Nós estamos tentando uma tratativa, inclusive, houve uma sinalização de conversa aí com o ministro da Economia, nós precisamos conversar para realmente aliviar um pouco e achar uma saída, né, para esse setor. A gente fica um pouco até, eu diria para você, não vou nem usar a palavra chateado, mas indignado quando a gente vê, por exemplo, algo feito pelo governo federal, que é o PERSE, né, que é algo que alivia por 5 anos impostos desses empresários, desses empreendedores, né. A gente foi surpreendido agora com a retirada de bares e restaurantes desse programa, né, então e colocado, pelo que a gente entendeu aí, companhias aéreas, então a gente acaba se sentindo um pouco um setor, né, que emprega 6 milhões de pessoas diretamente no Brasil, sendo tratado como secundário. Aí a gente começa a se perguntar o porquê disso, né? Realmente a gente estava discutindo, inclusive a gente teve um encontro nacional da Brasel recente com todos os presidentes, a gente ficou realmente sem entender, porque o giro da economia é muito grande em cima disso, geração de emprego é muito grande, né? Assim, a gente não pode afirmar com toda certeza, mas parece ter um pouco de preconceito com esse setor, sabe? Tipo, eles geram pouco emprego, ou é só entretenimento, eu não sei. Eu acho que precisa se enxergar, como a gente fez na pandemia, continuar chegando por trás dos balcões. Como você viu aqui só no Ceará, são 180 mil mão de obra, 60% são mulheres, quer dizer, mulheres que sustentam sua família. A gente tem uma mão de obra de idosos muito grande, isso é bacana, ou o primeiro emprego. A gente tem uma parte social enorme atrás disso. E é isso que a gente quer mostrar para o poder público, para a sociedade, para que não nos vejam só como geradores de entretenimento, somos geradores de emprego, né? Entretenimento também, mas de alimentação do trabalhador, enfim, de tudo isso. E a gente precisa urgentemente de políticas que salvem esse setor. Não é só a indústria, né, que mantém a economia do país. Ao contrário, você viu que até no Ceará mesmo o PIB foi mantido pelo setor de serviços, comércio em geral, né? A gente precisa olhar com mais carinho e atenção para esse setor.
Tayane, a gente em outras oportunidades já conversou a respeito da força que a Abrazel tem, né? De atuação, de engajamento, de fortalecimento, sobretudo de suporte, inclusive naquele período mais crítico até agora. Como é que vocês têm atuado nesse sentido também? Você já falou um pouco desses diálogos, né? Desses encontros, conversas. O que vocês têm atuado e o que está programado para esse ano também, da atuação da Abrazel? Bom, a gente precisa, independente do que está acontecendo, né? A gente tem que fazer o negócio girar, né? Então, assim, o calendário nacional da Abrazel, a gente já está com nossos festivais, com tudo pronto para movimentar o setor. Eu vejo até como esses festivais, que antes era muito uma comemoração também do setor, uma visibilidade, agora ele se tornou crucial esse ano para movimentar o setor. E a gente pode chamar também a atenção do poder público, não só simplesmente mostrando nossa realidade difícil, né? E mostrando como a gente pode realmente girar a economia, né? Então, nossos festivais estão fortes esse ano e a gente tem uma coisa que a gente até conversou numa última entrevista, né, de capacitações do empreendedor. A gente mudou até um pouco o nosso escopo, né, de como a gente vai tratar. A gente vai ter o que a gente chama de Escola Abrazel, que a gente conversou da última vez. A gente já conseguiu fechar esse ciclo de palestras e de capacitações. A gente tem que capacitar o empreendedor para mais do que nunca em gestão. Ele precisa hoje saber controlar os custos dele na vírgula, na gota d'água que cai de uma torneira para poder se manter nesse momento. Então a Abrazel, ela vai ser o fiel da balança esse ano, pelo menos é a marca que eu acho que esse ano a gente tem que imprimir no empreendedor, é de realmente ele tem que pensar, agir, estar capacitado como grande empresário. Né? Porque infelizmente no Brasil o pequeno empresário ele tem o mesmo tratamento em termos de carga tributária e de dívidas de um grande empresário. Então nós temos que agir como tal, né? Então por um lado a gente tem que mostrar ao poder público nossa importância e políticas que aliviem nesse momento, né, os impostos, que aliviem nesse momento toda essa dívida, né, como a gente estava conversando um pouco antes, a gente se endividou na pandemia com o Pronamp, e agora o Pronamp, que era para ser justo, se tornou um vilão, né, com juros altos lá em cima, com tudo, isso não pode acontecer. E vários restaurantes eles ficaram fechados na pandemia, por um bem maior, claro, mas agora ele tem que ser realmente ajudado e apoiado, ele não pode pagar essa conta sozinho. Então, por um lado, a gente está pressionando o poder público para diálogo, para aliviar a carga tributária e as dívidas, né, desse setor, e também movimentar com festivais e também capacitar ele, né, esse empreendedor, para que ele possa, nesse momento difícil, saber onde cortar, onde, né, realmente diminuir seus custos, né, e em paralelo aumentar suas vendas. É esse conjunto que a gente tem que esse ano muito fortemente fazer com esses empreendedores. Até porque a gente tem aqui em Fortaleza polos gastronômicos incríveis, né? E cada vez mais empreendedores aguerridos, né? Trazendo novidades, impulsionando, gerando empregos também, né? Não, principalmente. O Ceará, principalmente, né? Falando de Fortaleza, Ceará, ele vive muito do turismo do serviço, né? E a gastronomia é uma engrenagem do turismo gigantesco. Então, quando a gente fala desse setor, a gente vê tantas vertentes, né? Que ele acaba atingindo, né? E o Ceará, no Brasil, ele tem uma característica muito pesada, né? Quando você fala que o Ceará ele teve o seu crescimento, né, do seu PIB muito focado no setor de serviços, né? Isso pesa no Brasil como um todo. A gente percebe até nas reuniões que a gente tem de Abrazel, tudo, o Ceará ele está ali entre os 4 maiores do Brasil, ali, tanto de Abrazel, né, como de força nesse setor de bares e restaurantes. Porque a gente vive disso, né? A gente tem clima, a gente tem praia, a gente tem um interior tão bonito, com tantas coisas naturezas, né, importantes e lindas, né, a parte religiosa, a gente tem tanta coisa bacana, a gente tem também que, por um lado, acho que isso é importante, não é só chorar, né, a gente saber explorar isso melhor, a gente tem tanta coisa boa aqui, o poder público também não é só incentivar a gente em impostos e tudo mais, ele pode dar, acho que, incentivo para a gente operar, né, e para a gente conseguir expandir, né, eu acho que isso é importante no estado de Ceará. O Ceará tem muito peso no Brasil, acredite nisso, por isso que a gente está lutando tão forte. A gente luta muito forte aí com São Paulo, Rio e Minas junto, né? Quer dizer, do Brasil inteiro nós estamos aí com o pessoal do Sul-Sudeste e o Ceará se destacando no Brasil todo, como empreendedorismo, como setor de serviço, como bar, como restaurante, né? Você vê, a gente emprega hoje basicamente igual a indústria aqui no estado do Ceará, né? Então a gente tem que fazer se valer desse nosso tamanho para ajudar o país também a crescer. E a gente tem serra mais sertão, né? Tudo, maravilha. Eu vim agora recente, semana passada, do Cariri. Eu fiquei impressionado, né? Tem uma Abrazel lá, como está crescendo o bar e restaurante, como estão se estruturando para receber turistas. A gente tem que fazer o mesmo em outros lugares. Essa rede Biapaba tem uma Abrazel ali agora. Eu não imaginei que eu estava no Ceará quando eu estava lá, quando eu fui visitar. É maravilhoso, enfim, a gente tem muita coisa para explorar aqui. Mas para isso, realmente, eu falo, não é só ajudar o empreendedor, é deixar ele trabalhar. Eu acho que hoje a gente está sendo muito pressionado por encargos, por inflação, né, por políticas públicas. A gente precisa dar uma aliviada nessa pressão para poder reagir.
A Caixa Econômica Federal pretende reduzir juros para cerca de 2.100.000 micro e pequenas empresas. A presidente do banco, Rita Serrano, fez o anúncio durante o evento na Frente Parlamentar do Empreendedorismo na última terça-feira, dia 11. A redução será possível por causa de um acordo firmado com a Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil. Segundo a Caixa, os juros poderão cair até 33% em algumas linhas de crédito. As empresas associadas ao convênio vão poder contratar a linha de capital de giro com taxas a partir de 1,21% ao mês. A compra de máquinas e equipamentos vai poder ser financiada com taxas a partir de 1,34% ao mês. As medidas do governo para combater o garimpo ilegal nas terras Yanomami foram debatidas esta semana na comissão temporária que acompanha o caso. Representantes dos Ministérios dos Direitos Humanos, da Justiça e da Defesa estiveram presentes para detalhar as ações de cada pasta na crise humanitária que atinge esse povo indígena. A secretária executiva do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania falou sobre o levantamento feito pela comitiva da pasta no território Yanomami. Rita Cristina ressaltou que já foram identificados vários problemas decorrentes da presença de garimpeiros. Verificamos danos à saúde por contaminação, quadro disseminado de malária e tuberculose. Identificamos um quadro de contaminação de rios em trechos que superam 180 quilômetros, conforme dados também levantados pela nossa comitiva. E um quadro de maior incidência, inclusive, de doenças neurológicas em recém-nascidos nas comunidades Yanomami devido à contaminação. Observamos também um quadro de taxa desproporcional elevada de cardiopatias em crianças indígenas. Registros desproporcionais de abortos espontâneos, indesejados e por má formação fetal, também decorrente da contaminação. Dificuldade de acesso e de obtenção a alimentos conforme o modo de vida tradicional, o que levou a um quadro de desnutrição infantil também. O problema do garimpo ilegal, evidentemente, como foi colocado aqui, ele sempre existiu. Porém, o que é novo foi a omissão do governo ao ser acionado, ao receber uma denúncia, ao receber um pedido de socorro desesperado de um povo que estava sendo exterminado e simplesmente lavar as mãos. Destruir é muito fácil e rápido. Construir é muito mais difícil, muito mais caro. Construir demanda pactuações, demanda articulações. Lamentavelmente, o cenário que nós assistimos em relação às terras indígenas, em relação aos povos indígenas, é um cenário de completa destruição. O capitão de mar e guerra, Marcelo Mendes Melo, falou sobre o apoio das Forças Armadas na assistência aos Yanomamis. A partir do início de fevereiro, realizamos reuniões, inclusive de coordenação com o Ministério da Justiça, normalmente com a Polícia Federal, com representantes da Polícia Federal e da Força Nacional de Segurança Pública, para estabelecermos, então, como seria esse apoio a essa segunda vertente. A primeira vertente, de medidas de enfrentamento à desassistência sanitária, e a segunda vertente, então, de apoio ao combate ao garimpo ilegal. E senadores esperam aprovar projetos que evitem episódios de violências em escolas, como o de Blumenau, em Santa Catarina, da semana passada, e o de São Paulo, quando uma professora morreu esfaqueada no fim de março. O ataque de um aluno de 13 anos no último dia 27 em uma escola de São Paulo trouxe à tona o debate pela criação de leis que aumentem a segurança no ambiente escolar. Uma pesquisa feita pelo Instituto de Estudos Avançados da Unicamp mostra que nas 2 últimas décadas foram contabilizados 23 episódios de violência extrema em escolas no Brasil. Nesses ataques, 24 estudantes, 4 professores e outros 2 profissionais de educação morreram. Em grande parte das vezes, a motivação é a raiva e a vingança provocadas pelo bullying. Este psicólogo defende que o primeiro fator que deve ser avaliado nesses casos em que o agressor é uma criança ou um adolescente é o seu estado emocional. Reconhecer que precisamos estar acolhendo e dando atenção às nossas crianças, principalmente às crianças no ambiente escolar. Precisa ter mais atenção dos profissionais que estão ali naquele local
para compreender essas divergências entre aquele que comete o bullying e aquele que sofre bullying. Outro ponto que precisa ser trabalhado é o estresse pós-traumático que ataques extremamente violentos causam às crianças, como explica a psicóloga Juliana Parreiras. Cada uma delas, à sua maneira, pode trazer uma crise de ansiedade, uma crise de pânico e uma angústia e um medo muito excessivo, talvez, de tudo o que aconteceu. Diante de tudo isso, como é que a gente pode ajudar essas crianças e esses adolescentes? Primeiramente, acolhê-los. Acolher nesse momento onde muitos não sabem, né, o que estão sentindo, né? E, principalmente, fazer a escuta ativa. Entender o que eles estão dizendo, às vezes não só com palavras, mas com gestos. E, acima de tudo, falar sobre o tema. O Congresso se mostra preocupado com a necessidade de uma legislação de combate à violência nas escolas. Um projeto de lei do senador Alan Rick permite a simulação de procedimentos de emergência dentro dos colégios. O projeto foi apresentado enquanto ele era deputado federal e ainda tramita na Câmara. Ele permite a realização periódica de diagnósticos de situação de segurança também nas imediações das escolas e obriga as escolas públicas a terem algum tipo de segurança, seja ela privada ou pela Polícia Militar. Este especialista em segurança pública concorda que as escolas precisam estar mais preparadas para enfrentar situações de emergência. Políticas públicas, principalmente de informação, de capacitação e de treinamento, devem ser colocadas em prática, para que nós tenhamos, sim, um momento em que jovens ou adultos que realizem esse tipo de crime possam ser, no menor espaço de tempo possível, interrompidos em relação à sua ação delituosa. A segurança nas escolas precisa passar por uma mudança cultural. É o que defende o senador Paulo Paim, autor de uma proposta que pretende promover a paz nesses ambientes por meio da valorização do respeito e da solidariedade. O texto já foi aprovado pelo Senado e está em debate na Câmara. O substitutivo que está em debate lá certifica elaborar e implementar padrões mínimos de segurança, articular as escolas com a Secretaria de Educação e conselhos tutelares e, quando não existir, com o Ministério Público, para elaborar as medidas de proteção e prevenção contra a violência escolar. O Destaques fica por aqui. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa.